Cara, eu fiquei com uma dúvida aqui. Existe algum jeito, pautado logicamente na Bíblia, né, de como o crente, como o cristão deve se portar dentro da igreja, como ele deve adorar? Existe uma forma certa de adorar, uma forma certa de pregar, uma forma certa de escutar, né, logicamente. Porque assim, eu já fui de igreja, né? Hoje em dia já não congrego mais, pretendo voltar. Mas às vezes eu vejo os os adoradores, né, as pessoas dentro da igreja que acabam ali meio desanimadas, sabe? Meio pra lá, mais pra lá do que pra cá. Fazem de qualquer jeito, fazem a obra de qualquer jeito, no caso, né? Eles ficam. Parece que não se esforça. Parece que não. É como assim? Se for pra fazer uma coisa que não é da igreja, parece que as pessoas se esforçam mais, sabe? Parece que as pessoas elas arrumam tempo, parece que elas querem de verdade, têm vontade, parece que é melhor, é mais gostoso fazer coisas fora da igreja do que dentro da igreja. Aí quando tu vai ver a mesma pessoa que estava fazendo algo lá fora e que estava gostando, aí volta pra igreja, parece que não desenvolve, parece que não tem aquela mesma alegria de fazer o que estava fazendo lá fora dentro da igreja, entendeu? Eu não tô dizendo que, logicamente, né, é coisa totalmente diferente, né? Lá fora é lá fora, igreja é igreja, mas a pessoa não deveria ter essa mesma vontade, ela não deveria ter esse mesmo tipo de comportamento. Existe alguma coisa dentro da Bíblia que fale como é que deve ser o teu comportamento dentro da igreja, que explique como a pessoa deve fazer a obra de Deus de uma forma correta. Existe isso? Então, Pedro, essa pergunta ela é muito pertinente, né, nos nossos dias, porque as pessoas estão sem saber como fazer a obra de Deus, né, e estão muito perdidas porque estão buscando muitas das vezes seu achismo e não lê Bíblia. A gente sabe que na Bíblia é um manual que vai indicar tudo pra gente. Então, vamos lá. Jesus ele nos chamou para um trabalho, certo? E o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que é o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, né, no Senhor. Ele fala isso, deixa isso bem especificado lá. Então o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele está falando o seguinte, que pelo menos 3 coisas. A primeira delas é sobre postura, de como é que eu devo ser diante do Senhor, de qual a postura que eu devo adotar diante da presença do Senhor, diante da obra do Senhor. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter dificuldades, a gente tem que desfantasiar que eu virei crente agora em Deus, né? Eu sou cristão e não vai ter problema nenhum. Com certeza vai ter problema. Vai ter bem mais do que quando você não era cristão. Você tem que ser aprovado, né? Vai vir deserto, vai vir dificuldade, vai vir tudo que você puder imaginar. Mas a grande diferença é que Jesus está com você. Ele está ali para te aprovar, ele está ali para te moldar, ele está ali para te fazer campeão naquilo que ele te chamou para fazer, certo? Primeira coisa que você tem que entender: vai vir dificuldade, vai vir problema, mas você tem que estar firme. Primeiro ponto aqui, você tem que estar firme e inabalável, beleza? Esse inabalável aqui não quer dizer que você é o todo poderoso, não, tá, gente? Você vai ter momentos ali que você vai fraquejar, vai ter momentos ali que você vai se sentir fraco, mas o Senhor é a nossa força, Jesus é a nossa força, e a gente tem que estar pautado nele, é Ele que tem que ganhar nossas guerras, é Ele que tem que dar a força que nós precisamos para continuar. Então é isso que a gente tem que entender sobre isso daqui, tá? Segundo aqui na fila é a intensidade. Ele diz respeito a sempre ser abundantes na obra do Senhor. Esse ser abundantes aqui, ele está falando justamente da intensidade que você tem que apresentar as coisas diante da casa do Senhor, diante da obra do Senhor. Então vamos entender melhor isso aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, Pedro, a gente vai começar a falar a respeito de alguns versículos bíblicos aqui, que é importante a gente pautar tudo na palavra. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. No Salmo 47 fala o seguinte: batei palmas, todos vocês povos, clamem ao Senhor com alegria. Então aqui ele vem dizendo como que a gente deve se apresentar diante do Senhor. Lá em Neemias fala, né, se não me engano, Neemias capítulo 8, versículo 10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá, ela é a nossa força, né? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, até na provação, você tem que ter alegria. Isso vai gerar, realmente, a gente tem que estar com essa alegria, porque a gente sabe que a gente está sendo provado e o Senhor está ali para nos aprovar, para nos entregar o prêmio, né, que a gente tanto quer diante dele, né, que é a salvação. Sim. Então a gente tem que estar alegre mesmo por estar passando por tudo isso, se alegrar, por mais difícil que isso seja, né?
E lá no livro de Romanos fala, Romanos 15, se eu não me engano, versículo 13, fala que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz e confiança, né? E ele vai falando isso, então vocês se transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é mais um texto que vai falando que Deus ele quer nos encher de alegria. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, vai falar sobre a alegria, que os céus se alegram quando um pecador se converte. Então, são muitos textos bíblicos que lá em Isaías também fala sobre isso. Isaías 12, 6, vai falar: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião. Então, é em intensidade, em alegria. E lá no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 3, vai falar: alegrem-se os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. É assim que nós devemos nos apresentar. Salmo 150, louvai o Senhor com saltério, com harpa, com danças, com alegria, com tudo que você tiver, louva o Senhor. Meu ponto aqui, meu adendo com relação a essa questão é o seguinte: movimento worship é um movimento de se balançar, de babar, de rodar, de cair no chão. Isso tudo acontece sim, e a gente crê que isso acontece, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Mas quando você pula, quando você grita, quando você se alegra, quando você bota um louvor até de celebração ali, um louvor mais agitado, as pessoas te julgam, elas te tratam como emocionalista. É emoção, é empolgadinho. Eu já ouvi isso pra mim, só pra você ter noção, eu já ouvi. Bruno, tu é muito empolgadinho, tu é muito emocionadinho. Olha, vou ser sincero pra vocês, eu sou sim, e vou continuar sendo empolgado com a obra de Deus, eu vou continuar sendo emocionado mesmo, porque, cara, se tem uma coisa que me enche o coração de alegria, que eu exulto, é quando eu tô fazendo a obra de Deus. Se for pra pendurar um pano na parede, cada um tem o seu jeito, cada um tem uma unção sobre a sua vida. Deus me deu uma unção de alegria. Eu não tô na igreja pra fazer qualquer coisa, pra bater qualquer palma, pra dar qualquer glória, pra arrumar de qualquer jeito. Eu tô na igreja pra fazer o meu melhor, independente do que você acha ou não da minha vida. Eu vou continuar servindo a Jesus, vou continuar lendo Bíblia, vou continuar seguindo a Deus em primeiro lugar, tá? Vou continuar fazendo o meu melhor, pendurando os panos em cima do que for, vou continuar ornamentando a casa do Senhor. Eu acredito o seguinte: eu dou aquilo que Deus tem me enchido. Se eu estou entregando o melhor para a casa de Deus, é porque Deus tem me dado isso. Deus tem me feito prosperar em todas as áreas da minha vida. Então, nada mais justo do que eu entregar o melhor. A gente vê que muitas pessoas hoje estão abandonando seus postos, abandonando seus cargos de líderes de célula. Não querem mais saber, ninguém mais quer saber de nada. São os seus trabalhos, são as suas coisas pessoais, e estão deixando isso se infiltrar. Então, assim, tudo aquilo que eu faço, né? Muitas pessoas já falaram assim: Bruno, tu quer ser estrela, tu quer ser isso, tu quer ser aquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus é a luz do mundo. Ele falou que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, certo? Então, dizer para você que você está querendo se mostrar, é para você ficar embaixo de alguma coisa. Você não pode aparecer. Como é que, se você não aparecer, qual é o testemunho que você vai dar? Me responde. Mas quando você aparecer, tem duas formas aqui de você aparecer: uma mostrando quem você é, outra mostrando quem Jesus é, o que Ele fez na tua vida. Essa é a forma correta, é mostrando Jesus, brilhando Jesus, não o que você... Tudo que eu faço hoje eu deixo bem claro: o emprego que eu tenho, meu relacionamento, meu casamento, minha vida, tudo que eu tenho é Deus que tem me dado, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu não mereço nada. Quem sou eu para receber alguma coisa? Mas Jesus sim, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então tudo que eu tenho eu entrego para Ele, independente do que vocês achem, independente do que as pessoas achem sobre a minha vida. Eu quero... Olha, Jesus me fez, não foi para colocar embaixo de uma cama. A Bíblia fala sobre isso. Uma lâmpada não é para ser colocada embaixo da cama, é para ser colocada no alto. Para quê? Para iluminar. Iluminar o quê? Iluminar Jesus, porque é por Ele, para Ele, e são todas as coisas. Tudo é por Ele. E se eu sou cristão de verdade, eu sigo a Bíblia, eu tenho que refletir esse Jesus. Eu não posso ficar apagado. Então, com toda a sinceridade, se eu tiver que fazer, vou fazer com alegria, vou fazer com amor, vou fazer empolgado, vou fazer com energia. Porque o que a gente vê dentro das igrejas hoje é o quê? O pessoal tudo dá qualquer coisa, movimento worship, um negócio muito assim. E quando você vai até pedir um louvor de celebração, é muita religiosidade nas igrejas, você não tem noção. Você vai pedir um louvor de celebração, não pode não, porque isso é um pouquinho mais agitado e pode aflorar as emoções. Emoção se aflora justamente muitas das vezes com louvor lento, tá? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: no céu ninguém vai estar babando, no céu ninguém vai estar triste, no céu ninguém vai estar chorando, não. No céu é alegria, grito de júbilo, santo, santo, com energia, com firmeza. E a gente não está sendo ensinado isso aqui. Falar sobre alegria dentro da igreja é empolgação e animação, é emoção. Só que essas mesmas pessoas que falam sobre isso
elas não estão fazendo nada. Elas estão paradas no tempo, só se preocupando com a emoção e não fazem nada. Aí se vai fazer a obra de Deus, sabe, com aquele cansaço, vai trocar alguma coisa de lugar, não vou mexer não que dá trabalho. Você está lá para quê, meu filho? Você está na casa do Senhor para quê? Não é para fazer a obra de Deus. E eu não estou falando isso pessoalmente, não, eu estou falando isso em todas as igrejas, é assim, gente. Eu já passei por inúmeros lugares que os relatos são os mesmos. Tenho amigos meus que estão dentro de igreja que estão tendo essa dificuldade, né? Tem muitos amigos meus que estão tendo essa dificuldade dentro das igrejas porque as pessoas não querem mais fazer, não querem mais ornamentar, não querem mais pregar, não querem mais fazer nada, só querem aquela coisa ali, bater o ponto. Chega, aí você está lá num culto que, né, parece mais reza, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Ninguém sai do piloto, ninguém desliga o piloto automático, ninguém se deixa, sabe? Então é isso, se você tiver que fazer, faça com toda alegria, faça com todo amor, com tudo que você tem de melhor, principalmente com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, beleza? E o terceiro ponto aqui é justamente sobre a recompensa, né? Sabendo que vocês vão ter uma recompensa lá no final, diante do Senhor. No final que eu falo assim, no final já da tua caminhada, né? A salvação eterna. Então isso aí a gente sabe que a gente vai ter se a gente realmente fizer o que tem que ser feito. Com todo amor, com perseverança. Entendi. Você tem que ser usado nas mãos de Deus. É na mão dele que você tem que ser usado, não na mão das pessoas. É isso que eu entendo sobre isso, Pedro.